Boa noite, senhoras e senhores. Agradeço a todos por estarem conosco, participações sempre ativas, presentes neste nosso projeto, nestas nossas transmissões, que tem, antes de mais nada, a maior intenção de transmitir, de passar, de dar continuidade ao conhecimento iniciático, principalmente aquele que os conduzirá ou que nos conduz a uma caminhada com eficácia dentro daquilo que nós podemos chamar e considerar de tradicional dentro do esoterismo do Ocidente. Vejam, todo esse nosso andamento, hoje apresentado para vocês, neste processo todo envolvendo essas transmissões feitas no ano de 2023 no Instagram, todos os episódios indexados de forma o mais concreta que nós consideramos, o mais fácil de serem encontradas no YouTube, serve para conduzi-los ao caminho da autorrealização. Levando ao caminho da autorrealização, é óbvio que falaremos da autoiniciação, ou seja, um concreto processo de autoconhecimento. Lembrando que essas chaves as quais nós trazemos a todos, brindamos a todos de forma despretensiosa, buscamos com isso fazer com que despertem por meio deste conhecimento histórico, por meio de certo conhecimento esotérico que por nós é repassado a todos, nós passamos assim a chama daquilo que consideramos sagrado, da missão do esoterismo do Ocidente. Seja esse, então, o grande propósito do próprio nome desse nosso projeto, que é a História da Luz. O projeto A História da Luz pretende, então, antes de mais nada, conduzi-los a este caminho do contato com a luz. Quando falamos deste contato com a luz, seja ele feito por meio da sua caminhada iniciática ou da sua caminhada religiosa, toda a temática que por nós foi abordada até o momento nesses 12 episódios, ou seja, 6 episódios falando sobre iniciação em ciências sagradas de forma inicial, seja de forma básica. Depois, mais os episódios falando sobre as instruções vindas a vocês por meio do conhecimento sobre religião, religiosidades e vícios e virtudes. Até um momento, todos esses episódios servem para conduzi-los ao momento ao qual iniciaremos hoje, que são os aprofundamentos em relação à iniciação ocidental e ao aprofundamento dentro das ciências sagradas. Optamos, obviamente, começar por um momento mais histórico para todos vocês, que é sobre a iniciação no Ocidente. Hoje, então, iniciamos aí uma série de 9 episódios, acredito que no mínimo 9 episódios, talvez passe desse número. Depois partiremos para cerca de mais 11 episódios, o que eu acredito também que passará desse número, abordando sobre a caminhada concreta das ciências sagradas. Ou seja, simplificando, você que hoje nos assiste pela primeira vez, eu recomendo que procurem tanto neste perfil do Instagram, ao qual nós fazemos as transmissões ao vivo, no perfil teles.a.r, procurem aqui nos nossos rios todas as abordagens anteriores. Talvez, em certo ponto, os temas que abordaremos a partir de hoje tornem-se um pouco subjetivos demais. Então, é sugerido
aqueles que começam hoje ou que pegam primeiramente esse episódio na sua caminhada, que volte aos episódios anteriores, que também estão disponíveis no nosso canal do YouTube, A História da Luz. Procurem lá, aqueles que puderem seguir, sigam. Se não puder seguir, também não siga. Se puder nos ajudar aí, disparando isso para todas aquelas pessoas as quais você sabe que fazem parte dessa linha de pensamento, que buscam esse tipo de alimento intelectual, por favor, nós pedimos encarecidamente que divulguem o nosso trabalho. Se não, aproveite bem. Não estamos aqui buscando likes, não estamos aqui buscando seguidores, estamos aqui de uma forma muito bem intencionada, mas também sem maiores compromissos do que aquele de continuar a transmissão do conhecimento iniciático. Bem, vamos então ao nosso momento de abertura, a prece de abertura que normalmente é feita por nós, pedindo ao grande Deus, aos mestres cósmicos da Fraternidade Branca, a Yeshua, que é o Cristo, o iniciado perfeito. Pedimos as luzes crísticas de Ruach HaKadosh, o sopro do Santo, o Espírito Santo, que nos conduzam aqui na presença das luzes crísticas de Hod, do arcanjo Micael, de Elohim Tsabaoth, de todos os Beni Elohim, e também pedindo e agradecendo a docílima e sempre presente ajuda e companhia do nosso muito caro, muito querido Anauel. Pedimos que toda essa hierarquia nos conduza dentro da vereda da beleza, da bondade, da justiça, que nossa língua busque ser o mais franca e justa dentro de nossos méritos. Que assim seja. Agradeço então novamente a todos que nos acompanham e hoje daremos início aos episódios chamados de episódios de aprofundamento. Voltando a lembrar, se você ainda não acompanhou os nossos episódios anteriores, vale a pena voltar a eles, entender estes procedimentos, estes processos que começam de uma forma histórica. Podemos dizer que por meio de um decreto divino de revelações divinas, a luz começa a se dispersar entre os homens e mulheres de boa vontade, ou seja, entre os cavaleiros e damas da tradição. Depois deste acompanhamento, destas tomadas superficiais, vale também buscarem lá atrás o nosso episódio 0, onde é apresentado todo o projeto, todas as temáticas, as possíveis abordagens, também nossos planos futuros. Também temos um episódio que fala sobre a nossa bibliografia básica que foi utilizada neste nosso projeto de pesquisa. Ou seja, meus caros, é um monte de coisa para alimentar aquilo que, sempre repito, que o apóstolo Paulo nos fala sobre o alimento sólido que é dado ao nosso espírito. Pensem bem, meditem a respeito dessas palavras e vejam qual é o alimento sólido que eu dou para a minha vida espiritual. Eu posso lhes dizer num primeiro momento, já fazendo essa ligação para não ficar parecendo tão louco assim, o cara estava falando de livro e ele parte lá para o apóstolo Paulo. Gente, um alimento sólido que nós damos para o nosso espírito é o nosso estudo, são as nossas práticas, é a nossa busca pela melhoria do nosso espírito. Enfim, começamos hoje, então, os episódios de aprofundamento do projeto A História da Luz, que começa tratando das iniciações do Ocidente. Agradeço a todos vocês que estão aqui conosco novamente e vamos lá. Dando então início a esse nosso novo capítulo do projeto A História da Luz, na tradição esotérica do Ocidente, ousaremos apresentar a vocês, digna audiência, dignos senhores e senhoras, um trabalho que busque
dentro de nossas possibilidades, possibilidades essas intelectuais, mas também iniciáticas, apresentar a todos as várias faces do caminho da iniciação formal ocidental. É óbvio que vivemos hoje em um mundo de informações ao alcance da ponta dos dedos, como se diz. Ou seja, um simples toque na tela do celular, um clique no nosso computador, temos todos acesso a informações que expõem muito daquilo que as diversas linhagens buscaram propositadamente manter ocultado por séculos, ou, por que não, oculto até por milênios. Sem dúvidas, o amplo interesse que o público profano possui neste assunto transparece nos inúmeros questionamentos que muitas vezes chegam até nós, os quais possuem mais o caráter de satisfazer, de buscar a satisfação das suas curiosidades, do que de realmente sanar tais questões, gerando informação. No passado, muitas informações que não eram expostas dentro das tradições, no costumeiro formato da boca ao ouvido, poderiam ser encontradas apenas em livros, apenas em uma literatura muito específica, e que só se teria notícia de quais seriam esses livros, de qual seria essa literatura, ao se fazer parte, ao pertencer a grupos muito específicos de pesquisadores, de iniciados, de ocultistas. Assim, hoje, e não dessa forma, o público profano demonstra sua grande curiosidade em seus questionamentos, ou por não encontrarem respostas confiáveis em suas pesquisas virtuais, ou simplesmente pela costumeira realidade de não encontrarem as objetivas respostas para suas indagações, devido ao caráter subjetivo ao que envolve estes assuntos em particular. O acesso que hoje temos com a internet nos conduz ao encontro de diversas informações, na maioria das vezes informações repetitivas e corretas, mas também temos o caso deste ambiente, do ambiente virtual, do ambiente da internet, criar abertura para cada um descontroladamente publicar aquilo que deseja, deturpando dados e fatos ao seu gosto, à sua conveniência, chegando ao ponto de criarem as famosas fraternidades da internet, as ordens da internet, né, que possuem lojas físicas, espaços físicos em lugar algum, né, onde, em diversos casos, apossam-se de nomes de grupos muito antigos, criam toda uma fachada que engana a muitos desinformados. Saindo da internet e indo para a literatura física, hoje as obras clássicas são muitíssimo desacreditadas pela própria linguagem clássica que elas oferecem e que sempre foi costumeiramente utilizada. E as obras atuais, por outro lado, em geral, de pouca qualidade, possuindo poucos autores que não produziram aquilo que nós chamamos mais do mesmo. São raros os autores hoje que exploram temas novos. Existem autores brasileiros muito bons mesmo. Um dos que nós sempre utilizamos como referência é o nosso querido Elvésio de Rezende Urbano Júnior, ou também conhecido, né, seu pseudônimo em suas obras, Ali Alcan. É um grande escritor, tem uma obra volumosa, uma obra imensa hoje, um autor brasileiro. Temos outros autores brasileiros, mas Kênio Ismail, também um autor muito bom, mas que em alguns casos
outros autores acabam sempre fazendo um répété d'onté, né? Ou aquilo que já existe. Autores estrangeiros também muito bons. Gosto muito da obra do Robert Lomas, do Thomas Knight. Acho que eles trazem uma obra deles que me fascina, é A Máquina de Uriel. Eu sou fascinado. Depois vem a obra Civilização 1, né, onde já nós temos a divisão dessa dupla Thomas Knight. Mas existem obras deles, obras escritas por eles dois, muito boas, tá? Então fica aqui a dica de alguns pontos. Existem também obras internacionais que não nos apresentam nada de novo. Temos as obras obras de um autor fantástico hoje, de um francês, Vicenza, Vicenza, onde que está? Eu tive um problema com a minha biblioteca aqui, sempre tem uma confusão com esse nome. Em algum lugar está por aqui. Só para não falar besteira. Mas enfim, eu voltarei a fazer um outro episódio sobre literatura utilizada no projeto, e essa é uma obra que aparecerá. Então existem alguns autores muito bons hoje, mas nos cabe, por falarmos sempre de um caminho tradicional, nos referirmos, termos como base aquela literatura, é complicado falar o termo doutrina, mas falar em termo doutrina como material preparado especificamente de uma tradição, tá? O nosso grande Eliphas Levi, um autor que é sempre referência para nós, Stanislas de Guaita, não há nem o que falar, é uma obra que também é sempre parâmetro para nós, a própria obra imensa de Papus, Gerhard Coase, no caso, o nosso querido Oswald Wirth, também um tanto controverso dentro de algumas escolas, mas secretário particular de Stanislas de Guaita, tem uma obra também muito boa, o nosso queridíssimo René Guénon. Então há uma lista imensa de autores. É aquela história do eu ouço pessoas mortas. No nosso caso, nós lemos pessoas mortas. São grandes irmãos que vêm do passado e que têm aqueles ainda que serviram de referencial para eles, e que existe sim uma literatura muito boa para o acesso ao conhecimento tradicional do Ocidente. É claro, quando nós abrangemos este tema, nós estamos falando daquela tradição que vem da tradição primordial, chega aqui até o cristianismo primitivo, depois disso passa às escolas de mistério, antes disso, as escolas de mistério, estou errando aqui a linha do tempo, depois disso os templários, dos templários nós temos essa caminhada maçônica rosacruciana, depois voltamos a união dessas escolas dentro da escola martinista. Quando nós falamos de tradição, nós falamos dessas escolas. Existem outras escolas? É claro que existem outras escolas, mas quando nós falamos da perpetuação da luz, nós falamos especificamente dessa caminhada. Nós não temos como colocar outras escolas aqui no meio, porque são escolas muitas vezes controversas. Então, eu não vejo necessidade de explorá-las neste projeto. Avancemos. Cabe a nós, então, expor a todos vocês informações corretas e concretas neste nosso novo capítulo, neste nosso novo momento do projeto A História da Luz. E já de início, queremos dar o verdadeiro sentido à palavra profano. Palavra que é atenção, frequentemente por nós utilizada como designativo e nunca como pejorativo na profundidade daquilo que é utilizado aqui em nossos estudos.
Quando nós falamos de profano, estamos falando daquele que ainda não está na caminhada iniciática ou religiosa. Voltando a lembrar, sempre repito isso: iniciação é uma coisa, religião é outra, certo? Um domínio não deve entrar no outro. O que aconteceu de muitos séculos para cá é a religião invadindo o espaço da iniciação, aonde por meio de algumas literaturas, algumas situações que em certo momento vamos explorá-las historicamente e também num sentido mais profundo, ou seja, esotericamente, nas proibições que as religiões colocam aos seus adeptos, aos seus devotos, a terem uma vida iniciática. Volto a lembrar, religião é uma coisa, iniciação é outra coisa. Podem ter religiões iniciáticas, podem ter iniciações religiosas, mas sem nenhuma invadir aspectos da outra. O que é religioso é exotérico, o que é iniciático é esotérico. Tá? Temos na nossa caminhada iniciações religiosas dentro do esoterismo. Existem igrejas esotéricas do cristianismo ocidental, tá? Mas aqui é um outro assunto. Enfim, avancemos. Profano significa aquele que está do lado de fora do templo, aquele que aguarda do lado de fora do espaço sagrado, ou até como aquele que busca o sagrado ante o templo. Estas designações fogem do sentido comum conhecido como é dado ao de um. Comumente, né, fala-se da palavra profano, a gente já pensa em profanação, em profanador, né? Comumente atribui-se a palavra profana de um sacrílego apóstata, a de um blasfemo herético, ao de um reles pecador. Profano, então, significa, ouçam bem, profano simplesmente significa um indivíduo que não possui iniciação formal dentro de uma senda tida como tradicional. Pela etimologia desta palavra, temos pró como diante, ante, e fanum ou fanon como templo. Então é natural e esperado que algum indivíduo dentre estes que aguardam diante do templo, que com ímpeto impetre-se ao ato de bater a porta do templo, deixando assim de ser profano e tornando-se aqui e agora um impetrante. Compreenda, impele o impetrante esta sua vulgar curiosidade? É claro, e é óbvio que o que impele é a sua curiosidade. E o que mais é que despertaria no ser a sua imaginação, a sua busca, o seu objetivo de conhecer tudo aquilo que é tido como secreto, como oculto, no caminho velado das tradições? É perceptível um grande erro histórico, um grande equívoco de muitos de nossos irmãos e irmãs do passado, dentre estes alguns que ainda vivem encarnados no presente, em fechar as portas para aqueles profanos que assumem sentirem em seu interior a chama da curiosidade. Lhes pergunto, o que é mais que os moveria então? Não é? As certezas de que ao adentrarem pela porta baixa, que todas as suas certezas lhes serão validadas? Seria essa a certeza? Ou é a curiosidade? Será que não é essa a curiosidade também, de que lá dentro ele encontrará respostas? Que ele tem um anseio, um grande desejo, um ímpeto que o impele a impetrar-se ante o templo e bater a porta? Deixem disso, acordem para a realidade. Os tempos de hoje são outros. Permitam que o sangue novo habite o caminho das tradições sagradas ocidentais, sem julgamentos de que este que se apresenta é tomado apenas pela curiosidade. De certezas,
nem os mais antigos podem dizer que viveram, e é certo que estes sempre tiveram a curiosidade de saber qual seria o tópico do próximo capítulo, não é? E se aquilo que move um determinado profano é somente a vulgar curiosidade, é essa mesma vulgar curiosidade que lhe afastará certamente do caminho. Aliás, existem inúmeras figuras as quais nós chamamos de profanos de avental. Aqueles que não compreendem com certeza aquilo que habita o caminho que ele percorre. Fala-se muito de lapidar a pedra bruta, mas a gente esquece que dentro do templo nós pisamos em centenas de milhares de cavacos de pedras que foram desbastadas. Nós pisamos em cascas que caíram destes cernes, destes irmãos do passado, que ajudaram a construir esses templos com a eficácia que vemos hoje. Falamos um pouco sobre o real significado e contexto da palavra profano ou do próprio profano nesta jornada. Agora, falaremos sobre o caminho, sobre o que abrange a jornada em si e que desperta o interesse, a curiosidade daquele que impetrará a caminhada ao tradicional rumo das luzes da iniciação. Ótimo, alguns de vocês dirão, mas caminhar rumo a qual iniciação? Depois disso definido, de qual iniciação? Estaremos falando de como viver essa tradição? De qual vertente de iniciação tradicional vamos falar? Aqui surge o compromisso que tomaremos com este trabalho a partir deste novo momento que o projeto A História da Luz abrangerá, que é o do aprofundamento dos temas que nós já tomamos eles como básicos até agora. Então, volto a lembrar, se você está assistindo pela primeira vez esse nosso programa, deste nosso projeto, é válido pegar os episódios passados e assisti-los. A partir de agora, nós já teremos um vocabulário formado, graças aos episódios anteriores, nós já temos uma programática formada, tudo explicado nos episódios anteriores, termos específicos da tradição, todos explicados nos episódios anteriores, naqueles que nós chamamos de temas básicos. Temas de aprofundamento começam hoje, com o tema das iniciações tradicionais do Ocidente. Avancemos. Então, aqui surge o compromisso que tomaremos com este trabalho, com a busca de trazer ao público as diversas opções que a iniciação tradicional ocidental possibilita aos seus buscadores. Esse assunto pede que lembremos a todos vocês que estamos vinculados a votos de sigilo com determinadas tradições e que o teor do assunto pede que significativas informações sejam tratadas de forma velada, calçadas no simbolismo em determinados momentos, auxiliado pelo uso de metáforas, das alegorias. Os exemplos podem, sim, adquirir uma clara e certa profundidade subjetiva que permeia todos esses tópicos. Cada ponto será tratado com a devida importância. Então, resumindo, cada situação terá a sua exposição dentro das nossas possibilidades. Também acreditamos que críticas precisam ser feitas, mas pertinentes e construtivas sempre. Se este ponto não puder ser aplicado, se pontuar a dimensão crítica torne essa dimensão destrutiva, como já dito lá no início desse episódio de hoje, acreditamos então que é desnecessário expor a devida tradição em nosso trabalho. Com o devido respeito e compromisso validado, apomos nossa ciência e vamos, de início, aplicar nossa lupa crítica ao que é o tema constante em nossas exposições. O que é a tradição esotérica do Ocidente?
voltando a lembrar, nossa temática abrangerá o quê? Uma caminhada, como já explicado lá no início, nos primeiros episódios, algo que surge de um momento em que a Terra não era dividida em Ocidente e Oriente e que nós podemos chamar que existia a religião das religiões. Aquilo que chamamos profundamente de tradição primordial. Da tradição primordial, nós podemos falar que ela vai para as escolas de mistério. É claro que a gente fala aqui de um processo saído, né, vamos simplificar dizendo, Atlantes chegam aos egípcios, dos nórdicos vão para a Índia, né? Toda a jornada da história filosófica do gênero humano nos aponta essas situações. Não achem que eu sou tão louco assim, tá? Nós temos aquele episódio lá atrás que fala de uma bibliografia básica sugerida que foi utilizada fidedignamente na construção desse projeto, tá? Então, estes fatos, eles estão presentes dentro da tradição. É óbvio que não estamos falando de vertentes Rothschildianas ou Smithsonianas, estamos falando mais daquela turma de bando de louco que vai para o revisionismo histórico, tá? E que eu me considero fazendo parte deste mesmo movimento do revisionismo histórico dentro da minha possibilidade, tá? Partindo disso, meus caros, saímos então, tradição primordial, escolas de mistério, cristianismo primitivo, cristianismo gnóstico, e daqui nós chegamos a um momento, é claro que falamos de um momento ali entre a patrística, a escolástica, né, aquele reencontro do Ocidente com Aristóteles, né, que foi possibilitado por essa jornada dos templários até o Oriente. Então falamos aqui então, tradição primordial, escolas de mistério, cristianismo primitivo, templarismo. Do templarismo nós partimos então para aqueles dois grandes galhos, rosacrucianismo e maçonaria, e depois disso nós voltamos dentro da nossa caminhada tradicional ao martinismo. Esse é o caminho tradicional que estamos expondo. Não vamos expor aqui outras escolas de mistério. Com grande respeito que tenho, não vamos expor elas, porque eu acredito que há breques, há situações bem complexas dentro da caminhada de algumas escolas específicas. Tá? Mas avancemos. E isso não é apenas na iniciação, também é na religião. Tá? O que é a tradição esotérica do Ocidente? Tradição nos leva até a palavra primórdios, primordial. Neste caso, falamos de um conhecimento que é mantido com a maior proximidade possível daquilo que foi originalmente concebido. Culturas, conceitos, ritos, religiões estão dentro desse leque chamado de primordial. Então, aqui, por nós, chamado de tradicional. Esotérico nos propõe a descobrir aquilo, entendam esse aquilo, eu escrevi aqui entre aspas, esotérico nos propõe a descobrir aquilo que é oculto ao profano vulgar. Diferente de exotérico, que é aquilo que é exposto ao vulgo, ao profano. Chegamos agora ao termo ocidental. E essa palavra nos apresenta uma denominação de origem, um local. E no caso, é o local onde o sol se põe, que tem o seu poente garantido ad vitam dele, o sol, ou nosso, como planeta. Podemos sintetizar então este termo, tradição esotérica ocidental, como o conhecimento do primordial daquilo que é oculto aos que vivem onde o sol se põe. Que definição mais esquisita, não é, Rafael? Vamos rever isso então simplificando. Como tradição esotérica do Ocidente significa conhecer o que é primordialmente oculto em nossa cultura mãe. O que é então que possuímos de oculto em nossa cultura mãe?
Inicialmente, o que é nossa cultura mãe? Voltamos aqui à autoridade de tudo aquilo que é por nós tido como tradicional, que nos é passado pela ancestralidade humana deste lado do mundo onde o sol se põe. De certa forma, é a nossa cultura mãe, a nossa tradição primordial, que nos apresenta valores ancestrais que nos são tão caros e que, mantidos imutáveis, sustentam o Ocidente. Esses valores podem ser resumidos em 3 palavras que são reincidentes em nosso estudo, e elas são a bondade, a beleza e a justiça. Todas as rotas, todos os caminhos, todas as jornadas desejáveis e ambicionáveis na tradição ocidental passam por esses 3 valores e relembrando: bondade, beleza e justiça. Praticá-las é como bater à porta do templo e ter a certeza de que você foi ouvido. Esse símbolo merece ser bem avaliado. Bater na porta do templo. Bater na porta do templo representa o processo de admissão. Processo este que, antes de mais nada, é percorrido no seu interior ao perceber a justa medida das coisas. Logo, entenda, ele se inicia no interior mesmo antes de ser exteriorizado. Neste processo, onde percorre-se constantemente o mesmo caminho e que a cada dia ele é percebido de forma diferente, o caminhante se modifica cada dia mais, em presença, em consciência, e é dessa forma apenas, que ele reconhecerá se está pronto para vincular sua vida na senda iniciática formal, tradicional, com efetividade. Aqui o impetrante sabe que não lhe cabe apenas uma simples curiosidade. Ele sente que está sendo preparado para uma missão de vida, e este preparo lhe transformará em um novo tipo de ser humano, e é exatamente um novo tipo de ser humano que a iniciação deseja manifestar. A caminhada, meus caros senhores e senhoras, é repleta de possibilidades. Parafraseando os evangelhos, na casa de meu pai existem várias moradas. A luz, por ela mesma, possibilita a cada um uma parte de seu espectro aparentemente visível. Em certo ponto, absorvido daquilo que é exatamente o espectro, aquilo que o espectro não absorve, o ser tem a possibilidade de atingir estágios muito específicos da gradação invisível, da gradação sutil da luz. Mas até que chegue neste ponto, precisa estar muito familiarizado com diversos aspectos herdados da tradição primordial. Meus caros, senhores e senhoras, iniciamos hoje então essa nossa caminhada chamada de caminhada de aprofundamento, começando aqui por cerca de 9 episódios que certamente passarão disso, falando sobre as iniciações do Ocidente. Depois disso, pronto, passaremos novamente a um aprofundamento das ciências sagradas que nós temos escrito cerca de 11 episódios. Então temos aqui nesses temas de aprofundamento aproximadamente 20 episódios. Eu acredito que vão passar disso, porque desde o momento que esse material foi escrito até agora, nós temos bastante coisa para rever. Então, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a vocês que participaram comigo. Depois esse vídeo estará lá disponível no nosso canal no YouTube, A História da Luz. Se você puder, vai lá, siga o nosso canal. Também siga aqui o nosso perfil no Instagram, o @teles.a.r. E, por favor, ajudem-nos na divulgação séria do conhecimento esotérico tradicional. Sejamos todos sempre muito bem-vindos na luz, paz e bem, e, como sempre, tradicionalmente o nosso lema, dentro da sociedade incógnita, que fiquemos todos no bem sempre. Obrigado, gente.